Olá, pessoal, bem-vindo ao canal Teisofia. Vamos estudar estruturas de repetição no Visual G. Bem, gente, seguindo o vídeo anterior, o Visual G, vou abrir aqui o Visual G, né, aquele exemplo que a gente terminou com a estrutura do escolha caso. Vamos abrir aqui, Teisofia. Lá. Então, tem esse exemplo aí, né? E aí uma coisa que incomoda bastante é o seguinte, incomoda bastante ficar sempre quando eu vou digitar algo, eu tenho que informo dois números, vou fazer a subtração, aí o valor aí tem que fechar o programa para executar de novo. Seria interessante isso aqui ficar repetindo, me perguntando se o usuário quer continuar ou não. Ou seja, se eu preciso de algum trecho do código que tem que ficar repetindo, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer uma estrutura de repetição que todas as linguagens de programação têm. Então vamos aqui só alguns conceitos. O que é uma linguagem de programação? Aquela que você consegue fazer uma estrutura sequencial, que na sequência vai executando os comandos, na hora que você precisa, você tem que ter uma estrutura condicional, porque você pode pular certos trechos de código. Se tiver alguma condição que é verdadeira ou falsa, você tem que ter a possibilidade de não precisar de seguir tudo, você vai poder pular alguma coisa. E tem algum trecho de código que você quer executar ele mais de uma vez. Então é uma estrutura de repetição. Aqui no nosso caso, a gente está querendo repetir todo esse bloco que pede o primeiro número e o segundo número, para sempre ficar repetindo e perguntar para o usuário: você quer continuar? Sim ou não? Se a pessoa quiser continuar, vai pedindo. Se não quiser, com alguma condição falsa, aí para de executar. Então vamos lá. Então vamos repetir aqui. Eu estou deixando essa soma zero aqui, vamos deixar ela dentro do bloco, né? Sempre começa com o cálculo, né? Não é S de soma, né? O cálculo. A gente, no primeiro vídeo, a gente tinha feito que o S era de soma, mas agora são são as quatro operações da matemática. Então, o S sempre começa com zero. E aí, são três tipos de estrutura de repetição que a gente pode ter. A gente pode ter a estrutura de repetição e a condição fica no final, ou seja, o bloco que você quer repetir, o bloco acontece e depois verifica se é para repetir ele de novo. Se for falso, é porque tem que repetir de novo. Se for verdadeira a condição lá no final, é porque acabou. Só era para repetir aquela vez. Depois tem a estrutura de repetição, que a condição fica no início. Se a condição for verdadeira, aí que eu repito o bloco. Aí vai perguntar de novo. A condição é verdadeira? Aí repete. Se voltar lá para cima e a condição for falsa, ele pula e não executa de novo. E tem uma estrutura de repetição que tem passos fixos. Eu quero repetir de 13 a 25 vezes, de 1 a 8 vezes, 1000 vezes. Se você já tem uma quantidade certa, aí é uma terceira estrutura de repetição. Então vamos para essa aqui em que executa tudo primeiro e depois pergunta se vai querer repetir de novo. E no caso aí, a condição no final, que seria muito interessante ser a condição do nosso programa, né? Executa aqui o programa pedindo o primeiro e o segundo número, e no final vai e pergunta: você quer continuar o programa, sim ou não? Aí, se a pessoa quiser continuar, ela volta lá para cima. Se ela não quiser, vai embora. Aí acaba o programa, beleza? Então vamos fazer isso aqui então, ó. A estrutura aqui no Visual G que eu posso usar é o repita. Então eu quero repita esse trecho de código, e eu vou indentar, porque como a estrutura de repetição é um bloco, então eu vou deixar isso aqui dentro do bloco. Olha lá, indentei. Então isso tudo faz parte do bloco repita. E aqui não é fim repita, não. O bloco repita, ele foge um pouco dessa regra. Não é se, fim de si, não é escolha, fim escolha, não é repita, fim repita. Aqui vai ser até. Então repita esse trecho todo
até que uma determinada condição aqui seja verdadeira. Se a condição aqui for falsa, a gente vai colocar uma condição aqui entre parênteses, igual a gente colocou a condição aqui no si. Isso aqui é uma condição, que era para verificar se o y, se o denominador é igual a zero. Então, a gente vai colocar uma condição aqui. Se essa condição for falsa, vai repetir de novo. Só vai repetir até que a condição aqui embaixo seja verdadeira. Que condição aqui que a gente pode colocar? A gente pode colocar a seguinte condição. Depois que escrever o valor, aí eu vou colocar um L aqui, porque eu vou querer escrever o valor numa linha, e na linha de baixo eu vou e pergunta assim. Deseja continuar? Deseja calcular mais dois números? Vamos perguntar assim. Aí a gente vai colocar S para sim e N para não, né? E aí a pessoa digita sim ou não. E aí, beleza. Aí, na hora que a pessoa for digitar, eu tenho que capturar o que ela vai digitar, né? Aí a gente já viu nos vídeos que para capturar é com layer. Então eu vou capturar aqui, vou chamar de resposta. Então, vou capturar a resposta que ele vai dar. Se é para sair ou não, né? Ou resposta, ou sair, se é para sair. Você pode escolher o nome que você quiser. Eu vou colocar aqui sair, pode ser resposta também. E o conteúdo disso aqui vai ser um conteúdo de letra, S ou N. Então vai ser um caractere. Então a gente vai declarar lá em cima. Sair vai ser também do tipo caractere. Aí eu vou deixar aqui só para deixar alinhado. Nossa, toda hora essa mensagem. Ainda não aprendi a tirar essa mensagem. Vou deixar alinhar. XYS é do tipo real, operação, e sair é do tipo caractere. E aí, depois que a pessoa digitar o sair aqui, eu vou fazer o seguinte comando. Se deseja calcular mais dois números, se a pessoa digitar não, é porque ela não deseja, ela quer sair do programa. Ou melhor, vamos colocar uma pergunta melhor assim. Deseja sair do programa? Se a pessoa digitar sim, é porque ela quer sair do programa, né? Então, se o sair for igual a S de sim, aí ele vai sair. Se ele digitar qualquer outra coisa, isso aqui não vai ser verdadeiro. Lembre-se que a repetição de todo esse bloco de repetição repita até que a condição seja verdadeira. Se digitar outra coisa, se digitar um N aqui, N não é igual a S, isso aqui vai ser falso, aí vai voltar para cá e repetir de novo. Beleza? Vamos ver isso executando. Ó. Informe o primeiro número. 5. Informe o segundo. 2. Quero fazer uma subtração. Menos. Olha lá, o valor do cálculo é 3. Deseja sair do programa? Aí vamos supor que a pessoa digita sim. Olha lá, saiu do programa. Fim da execução do programa. Não vai executar mais nada. Agora vamos simular lá se digitar não. Digitei primeiro número 5, segundo número 3. Aí eu quero fazer a multiplicação. O valor do cálculo é 15, né? 5 vezes 3 é 15. Deseja sair do programa? Não. Ah lá, digitou não. Ah lá, informa o primeiro número. Agora o programa continua, o programa fica repetindo. Ó. 8, segundo número 2. Eu quero fazer uma divisão. Barra 4. Deseja sair do programa? Não. Informe o primeiro número. 20. Informe o segundo número. 11. Quer fazer uma subtração. O valor do cálculo é 9, deseja sair do programa? Não. E assim sucessivamente. Até a pessoa ir lá e digitar 3 vezes, deu 9. Deseja sair do programa? Sim. Aí termina a execução do programa. Certinho? Então, isso aqui é uma estrutura de repetição. A estrutura de repetição repita até. A gente tem que resolver alguns probleminhas aqui. Aí é questão de lógica de programação. E se a pessoa digitar o S maiúsculo? Como S maiúsculo não vai ser igual a S minúsculo, essa condição vai ser verdadeira, porque realmente as letras não são iguais. Vai voltar aqui para cima. Se ele digitar sim, a palavra sim, né, S-I-M, não vai ser igual, vai voltar aqui.
Então, tem vários tratamentos que você vai ter que fazer aqui. Aqui só vai dar certo se a pessoa digitar S ou N. Se você não quiser confiar no usuário, né, com medo do usuário fazer uma bobagem, aí se o usuário digitar o S maiúsculo, o caps lock dele está ativado. Aí você vai e coloca uma condição composta, que as condições são perguntas, né, igual a pergunta lá do denominador que a gente tem aqui, né? Y é igual a zero? Se for, fala que não pode dividir. Se não for, aí você divide, faz a divisão. Então, a pergunta só tem uma comparação ali, que é a comparação de igual, y igual a zero. Aqui no sair, aqui, ó, tem a comparação, só tem uma comparação, que é a comparação de igual. Sair igual a S, o Szinho. Você pode fazer uma condição composta, colocar conectivos ou, e, conectivos lógicos para você fazer mais de uma pergunta. Então, olha só, sair igual a S. Aí eu vou abrir mais um parênteses para deixar aqui essa condição dentro do parênteses. Se sair igual a S ou sair igual a S maiúsculo, ou qualquer um dos dois, eu vou fechar o parênteses aqui certinho, ou qualquer um dos dois, ele vai sair. Então, olha lá, 5, 3, menos. Olha lá, se digitei o S minúsculo, saiu. Se eu digitar o S maiúsculo, olha lá, ele saiu também. E aí, vamos supor que eu vou digitar qualquer outra coisa, o N maiúsculo, por exemplo, 5, 3, subtração, olha lá. E vai continuar no programa, tá vendo? 2, 2, dividir, aí deu 1. Quer sair do programa? Sim. Aí vai sair. É lógico que isso aqui, tá, isso aqui já resolveu o usuário digitar o S é minúsculo ou maiúsculo, mas se ele digitar a palavra, se digitar a palavra sim, vai dar errado. Aí tem que ir pensando. A gente vai ver que tem linguagens de programação comerciais mais poderosas para a gente tratar esses erros com o usuário. A gente pode fazer uma telinha gráfica que só vai ter dois botões, botão sim e o botão não. Então a gente, ao invés de tratar o programinha naquela tela preta para o usuário digitar, a gente pode fazer programas. A gente pode fazer a mesma lógica de programação, mas usar recursos poderosos. Com interface gráfica, ao invés da pessoa digitar a coisa, ela clicar numa coisa. Então isso aí é o de menos. Você tendo a base de lógica de programação, aí com mais recursos na mão, aí o céu é o limite. Aí você vai e faz recursos mais poderosos, beleza? Então, beleza, isso aqui foi o repita até, que é uma estrutura de repetição. Tem várias estruturas de repetição que a gente pode mexer aqui. Vou fazer um outro programinha, vou salvar esse aqui, deixar esse salvo. Vamos criar um novo aqui. Ó. Vamos criar um programa aqui que vai fazer o seguinte. É um programa que vai calcular o fatorial de um número, né? A gente poderia até usar nesse mesmo programa aqui mesmo, ó, no outro programa anterior, mas só que ia ficar muito código. A gente poderia fazer tipo agora 5 operações na matemática: a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão e o fatorial. E o símbolo do fatorial é a exclamação. Aí ele digita lá. Se digitar o sinalzinho de mais, ou o sinalzinho de menos, ou de vezes, a de divisão ou a exclamação. Só que aí vai ficar muito código lá, e o objetivo aqui é para você entender a lógica de programação. Aí não vou amontoar muito código lá, não. Para quem está começando, vamos focar em pequenos programas, depois a gente faz programas maiores, quando a gente estiver programando com linguagens mais poderosas. Porque o Visual G ele não é uma linguagem tão poderosa, ele é só o primeiro caminho que muitas pessoas acham interessante começar a lógica de programação. Então vamos aqui fazer um programa aqui, eu vou chamar de fatorial. 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 E aí eu vou declarar aqui no fatorial, vou declarar a variável. Eu vou precisar da variável o número que a pessoa vai informar. A pessoa vai informar um número inteiro, por exemplo. Um número inteiro.
O cálculo do fatorial é um cálculo para números inteiros. Então, eu posso também declarar aqui resultado, e posso declarar... depois eu vou declarando mais variáveis. Vamos aqui já começando a programar. Uma estrutura de repetição, eu mostrei para vocês o repita. Qual que é a vantagem do repita? A vantagem do repita até, o bloco de repetição repita até, é que tudo que está lá dentro você pode repetir várias vezes, mas você não sabe quantas vezes exatamente. Vocês viram lá que teve vezes que eu só repeti uma vez, teve vezes que eu repeti 5 vezes. É de acordo com o usuário, é até quando o usuário quiser. Você não sabe quantas vezes tem que repetir. Então, o repita até é uma boa estrutura de repetição quando você não sabe, a quantidade de repetições é indefinida. Agora, por exemplo, no fatorial você pode usar uma estrutura de repetição que tem um número de vezes definido. Por exemplo, no fatorial a gente sabe que é multiplicar um número pelos antecessores dele até 1. Então, por exemplo, qual que é o fatorial de 5? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Nem precisava, às vezes, chegar no 1, porque com o resultado até agora na mão, né? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. E qualquer número, né? 120 vezes 1 dá 120 mesmo. Então, se você perceber, vai repetir 5 vezes, ou se você quiser excluir a repetição com 1, vai repetir 4 vezes. Então já tem um número específico. Calcula aí o fatorial de 8. Você vai repetir 8 vezes, ou 7 vezes, se você não quiser multiplicar com 1, você acha desnecessário. Qual que é o fatorial de 1355? Você vai repetir 1355, 1351 vezes, ou 1350. Fatorial de 13.000. Você vai repetir 12.999 ou 13.000 vezes. Então, assim, você já tem a quantidade certa que vai repetir. Então, você pode usar uma outra repetição chamada para, que é uma repetição que é certa. É um valor mínimo, um valor máximo, e você repete até chegar nesse máximo. A gente pode fazer aqui o nosso exemplo do fatorial, de começar no 2. O fatorial, o valor do fatorial já começa do 1, porque pela matemática, por definição, o fatorial de 0 é 1. O fatorial de 0 é 1. O fatorial de 1 é 1. O fatorial de 2 é 1 vezes 2, vai dar 2. Então, a gente pode começar do 2, a gente fixa o valor do fatorial como 1, porque se vier o 0 e se vier o 1, já é aquele valor mesmo. A partir do 2 é que a gente vai fazer essa continha. 2, aí se for o 3, 2 vezes 3, aí se for o 4, 2 vezes 3 vezes 4, aí se for o 5, 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, aí se for o 10, 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 vezes 10. Então a gente pode usar o para, porque a gente já sabe que pode repetir até o número. Começa de 2 e repete até o número. Se for o próprio número 2, vai repetir de 2 até 2. Se for o 3, de 2 até 3. Se for o 11, de 2 até 11. Vamos fazer assim? Então vamos usar o para. Como que é a estrutura do para? A estrutura do para é o seguinte, ó. Vamos ler o primeiro número. Escreva. Digite o seu número. E aí o usuário vai digitar o número que ele quer calcular o fatorial. Aí você vai ler o número que o cara vai digitar. E aí eu vou guardar nessa variável chamada número, né? Pode ser qualquer nome. Número. Eu declarei aqui em cima como número. Então vai ser número aqui. Digite o seu número. Aí você vai ler o número. Depois que você leu o número, aí você vai fazer o seguinte. Agora a gente tem que pensar aqui, ó. Não existe fatorial de número negativo. Então, a primeira coisa, você vai ter que fazer uma estrutura condicional. Se número for menor do que 0, então você já escreve para a pessoa. Escreva
não é possível calcular. Número tem que ser maior que zero. Vamos colocar essa mensagem grandona assim, né? Impossível, é para caber aqui na tela, vamos colocar impossível calcular. Número tem que ser maior do que zero, beleza? Agora, se é maior ou igual a zero, desculpa, maior, vou colocar aqui, tá difícil essa mensagem aqui toda hora aparecendo. Ainda vou aprender a tirar isso aí. Maior ou igual a zero, beleza? Aí, se não, ou seja, se o número não é menor do que zero, você pode calcular o fatorial. Aí você pode colocar assim, o resultado do fatorial, vou chamar aqui de resultado, resultado já pode começar com 1, beleza? Começou com esse sinal aqui, com 1. Então, o resultado recebe o valor de 1, né? Já vai receber o valor de 1. E aí eu vou usar a repetição para. Se for um número maior do que 1, porque se for 0, o resultado é 1 mesmo. Se for 1, o resultado é 1 mesmo. A partir do 2 é que eu vou usar o comando para. E aí o comando para, ele precisa de uma outra variável para controlar essa repetição. Eu quero repetir tantas vezes, igual eu expliquei lá, fatorial de 8. Eu quero repetir de 2 até 8. Então, 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 vezes 8. Eu preciso de uma variável que vai controlar esse pulo. 2, 3, 4, 5. Essa variável que vai mudando os valores. Vai mudar para 3, vai mudar para 4, vai mudar para 5, até chegar no 8, por exemplo, que é o exemplo que eu dei. Então, eu vou precisar de uma variável. Eu vou chamar essa variável de i. Geralmente, no mundo da programação, quando a gente vai usar um para, e vocês vão ver o nome do para nas linguagens comerciais, toda vez que eu vou usar uma repetição do tipo para, geralmente a gente gosta de usar o i, j, k, a gente gosta de usar esses nomes. Mas você pode colocar o nome que você quiser, né? Se quiser colocar cavalo aí, fica à vontade. Eu vou usar o i, então. Então, olha só, no para. Então, olha só, para i. O meu i. E aí, como eu vou usar o i, eu tenho que declarar ele aqui. O i é número inteiro, então eu vou declarar. Então, agora no meu programa, eu estou usando os variáveis resultado, é número, resultado, e agora o i. Para i de... para o i de 2 até o número que eu digitei lá em cima, faça. Aí, como não tem caractere especial, fica parecendo faca, né? Mas faça. Faça. O que eu vou fazer? Eu vou acumular, dentro desse resultado aqui, eu vou acumular várias multiplicações. Ou seja, eu vou acumular assim. O 1 eu já tenho na mão, né? Porque se o meu número for 0 ou o meu número for 1, o resultado já é 1. A partir de 2, eu vou querer multiplicar. Aí eu vou pegar esse resultado que já é 1 e vou multiplicar a partir de 2. Então, 1 vezes 2. Vamos supor que eu quero calcular o fatorial de 5. 1 vezes 2. Aí, com esse novo resultado, vezes 3. Aí, com esse novo resultado, vezes 4. Aí, com esse novo resultado, vezes 5. Aí, chegou até o número que eu queria, que era o 5. E aí, com esse resultado final de multiplicações, eu vou ter o meu resultado final. É basicamente isso que vai acontecer. Então, olha só, o resultado já é 1. Então, o meu resultado agora, resultado, vai receber o valor anterior dele, que era o 1 ali, vezes o valor do i. O i não começa de 2, então vai ficar resultado é 1 vezes 2. Aí esse 1 vezes 2 aqui vai guardar nesse resultado. Ao guardar nesse resultado, aí vai repetir esse para de novo. Aí o i não é 2 mais, o i já vai ser 3, por exemplo. Faz conta que a gente está calculando o fatorial do número 5. Então aí o próximo, o i vai ser 3. Então vai ser assim, o resultado anterior, que era 2, vezes 3, agora eu vou guardar um novo resultado. O novo resultado, 2 vezes 3, vai ser 6. Aí o i vai repetir de novo. Agora o i vai ser 4. Era 3, agora o i vai ser 4. E aí,
porque não chegou no número ainda. Então, o novo resultado vai ser o resultado anterior, que era 6, vezes 4, vai virar 24. Aí o i vai ser 5. O resultado anterior era 24, vezes 5, 120. 120 vai guardar, vai ser o novo resultado. Quando ele for repetir de novo, ele já viu que já é até aquele número, não é para fazer com 6, porque o nosso exemplo era o 5. Aí ele vai sair daqui e vai nos mostrar o resultado. Então vamos mostrar isso aqui agora. Ó. Então, fim para, e eu vou mostrar o resultado aqui. Ó. Escreva o fatorial de esse número aí que eu quero é, aí vai ser o novo número, resultado, é o resultado final. Beleza? E aí eu terminei o fim de si lá em cima. Vou usar o padrão aqui, né? O padrão era fim, a próxima coisa é minúsculo. Fim para, e aí fechou aqui, tá vendo? Aí terminou o programa. Vamos rodar para ver se vai funcionar. Ó, digite o seu número. Se o cara vai lá e digita menos 5, impossível calcular. Número tem que ser negativo. Tá vendo? Terminou o programa. Vamos agora rodar. Se o número for 1. O fatorial de 1 é 1. E por que vai ser 1? Porque olha só, ele digitou 1. 1 não é menor do que 0. Então não vai entrar aqui. Isso aqui vai ser falso. Aí ele vai pular para o sinão. Na hora que ele pular para o sinão, o resultado já é 1. Aí ele vai falar assim, é para repetir esse i, para esse i, é para repetir de 2 até 1. Vocês não concordam que de 2 até 1 não tem jeito de repetir para frente? Porque do jeito que está aqui o comando para ele só repete para frente. Depois eu vou mostrar para vocês como que, no próximo vídeo, como que programa para repetindo para trás. Mas eu quero repetir para frente. É impossível matematicamente você repetir para frente de 2 até 1, porque o 1 está para trás. Não tem jeito de você repetir de 1000 até 500 para frente, né? Para frente é 1001, 1002, o 500 já ficou para trás. Então, como o 2 não vai conseguir repetir, esse para não vai conseguir executar, porque o 2 você não vai conseguir repetir até um número menor, isso aqui não vai executar, o resultado era 1 mesmo, ele vai pular isso aqui e vai escrever o fatorial do número 1 que eu tinha digitado, 1 e aí vai mostrar o resultado atual, que era esse 1 aqui. É a mesma coisa que vai acontecer por 0, olha lá. Digite seu número, 0. O fatorial de 0 é 1. Agora, passou a partir de 2, com o número a partir de 2, aí vai dar certo. Ó. Digite seu número, 5. O fatorial de 5 é 120. E se você calcular aí no calculador científico, você vai ver que é isso mesmo, é 120. E olha o que aconteceu. Eu digitei o 5 aqui, a variável guardou esse valor 5. 5 é menor do que 0? Não. Então veio por si não, né? Resultado começou com 1. Aí é para repetir o meu i de 2 até o número. Como o número é 5, então ele vai repetir o meu i de 2 até 5. Do jeito que está esse comando, sempre vai repetir para frente de 1 em 1. A gente pode fazer repetir para trás, como eu já falei. Pode fazer repetir de 2 em 2, 5 em 5. Mas do jeito que está aqui o comando para simples, ele vai repetir de 2 até o número aqui na frente do jeito que você programou. No nosso caso, o número é o 5, então vai repetir de 2 até o 5, de 1 em 1. Beleza. Então o i vai crescendo de 1 em 1. Então o i começou de 2. O resultado já era 1. 1 vezes 2, o novo resultado agora é 2. Aí o i vai repetir de novo, porque tem que repetir até chegar no 5. Né? Agora o i é 3. Vai pegar o resultado anterior, que era 2. 2 vezes esse i, 3. 2 vezes 3, 6. Guardei, agora o novo resultado é 6. Aí o i vai repetir de novo agora para 4. Né? 6 vezes 6, que era o resultado anterior, vezes esse i 4 de agora, né? Vezes 4 dá 24. Então o resultado agora é 24. Aí vai repetir o i agora para o 5. O resultado anterior era 24. 24 vezes 5, que é o novo resultado,
que é o novo i, 24 vezes 5, 120. Então, o novo resultado é 120. Aí o para não vai repetir mais, porque era para repetir de 2 até 5. Na hora que esse i passar para 6, ele não vai repetir mais, porque era para repetir até 5. Aí ele não repete, aí ele pula, ele vem para cá e vai falar: o fatorial de, no nosso caso, foi o 5, aí o resultado final 120. Tá vendo? É assim que funciona o para. Tranquilo, gente? Vamos agora para finalizar, porque a gente tem 3 estruturas de repetição, né? Eu mostrei para vocês 3 estruturas de repetição. Então, 3 estruturas de repetição. Tem o repita, o para, e eu tenho uma outra também, que é o enquanto, né? Eu posso fazer repetir as coisas enquanto algo for verdade. Qual a vantagem? Então, vamos recapitular. Qual é a vantagem do repita? Eu não sei quantas vezes vai repetir, depende do usuário. Eu faço a coisa primeiro, eu executo o bloco primeiro e depois eu pergunto se é para continuar ou não. O enquanto é o contrário. Eu pergunto primeiro, é para executar? Se for verdade, eu executo. Enquanto for verdade, eu executo. Na hora que for falso, ele não executa mais. E a vantagem do enquanto é a mesma vantagem do repita. Eu posso repetir quantas vezes quiser, porque não tem um número de vezes definido. Agora, quando você tem uma quantidade específica, eu sei quantas vezes é para repetir. No nosso exemplo aí, olha lá, ó, é para repetir de 2 até 5, né? Então é para repetir com o I2, com o I3, com o I4 e com o I5. Então eu sei que vai repetir 4 vezes para o fatorial de 5. Eu sei que vai repetir 12.999 vezes para o fatorial de 13.000. Então, como você já tem certinho qual a quantidade de vezes que vai repetir, você pode usar o para. E o repita e o enquanto você usa quando você não sabe quantas vezes vai repetir. Por exemplo, para continuar um programa, se a pessoa deseja continuar um programa ou não, você não sabe quantas vezes repetir, é de acordo com o usuário. Então, no caso aqui, eu mostrei para vocês o repita, eu executo tudo e depois eu pergunto para o usuário se vai continuar. E o enquanto não, o enquanto eu vou perguntar primeiro. Quer entrar no sistema? Quer calcular o fatorial? Se o usuário digitar sim, é verdade, aí que vai calcular o fatorial. Aí calcula e vai perguntar de novo. Enquanto a pessoa diz falar sim, vai repetir. Só quando ela falar não é que vai sair fora. Então, o enquanto a pergunta é antes. A única diferença entre o enquanto e o repita é que a pergunta do enquanto é antes e a pergunta do repita é depois. Então, vamos fazer aqui com o enquanto, só para fechar esse vídeo, e aí vocês vão conhecer as 3 formas de repetição. Então, vamos lá. O enquanto eu vou colocar aqui antes. Ó. Antes de digitar o número, eu vou fazer assim. Escreva, deseja calcular o fatorial de um número. Eu vou colocar aqui no mesmo esquema do exemplo anterior, só para a gente agilizar. Sim ou não? Aí eu vou pegar a resposta, né? Leia. Eu vou pegar aqui resposta. Vou chamar agora de resposta. O anterior eu chamei de sair e esse aqui eu vou chamar de resposta. Então é resposta. Vou chamar o meu resposta de... Ele é do tipo caractere. Gente, eu só coloco isso aqui para alinhar esses dois pontos aqui, viu? Mas se você quiser sempre logo depois fazer assim, você pode fazer assim também. Eu que gosto de deixar alinhado. Vou deixar assim para vocês não acharem, igual no exemplo anterior, que só tem que ficar alinhado aqui. Então a resposta vai ser uma letra, né? Vai ser sim ou não. Então a pessoa vai digitar a resposta. Enquanto essa resposta for sim, resposta for igual a sim, aí eu já vou deixar aquele problema lá do repita, né? O cara pode digitar com o caps lock ativado. Então, enquanto a resposta for S minúsculo ou S maiúsculo, resposta S maiúsculo. Vou fechar aqui, faça. Então, enquanto acontecer isso, faça. Aí eu vou fazer tudo isso aqui, ó.
pedir o número para a pessoa e tal. Só que o enquanto, antes de terminar o enquanto, você tem que fazer a pergunta de novo, né? Porque se você chegar aqui fim enquanto, só ele vai ficar repetindo isso aqui para sempre. E a última resposta que você deu foi S minúsculo maiúsculo, vai ficar aqui para sempre. Você tem que fazer a pergunta de novo. Então, o inconveniente do enquanto é que você tem que repetir a condição lá embaixo de novo. Então, eu vou repetir aqui, ó, deixar indentado aqui. Desejo calcular o fatorial de um número? Se a pessoa digitar S, aí vai pular para cá, enquanto for S minúsculo ou S maiúsculo, vai executando. Se ele digitar qualquer outra coisa, ou esse Nzinho aqui, ou Nzão maiúsculo, quando chegar aqui, não vai ser nem S minúsculo, nem S maiúsculo, vai ser falso, aí ele vai pular fora e vai terminar o algoritmo. Então é assim que funciona o enquanto. Vamos lá então? Ó, vamos ver se vai... deseja calcular o número de um fatorial? Aí você fala, sim. Digite um número, eu quero 5. Aquele problema lá das frases juntas, né? O fatorial de 5 é 120, ficou juntinho aqui. Vou fechar aqui então, vou falar não, né? Tá, aqui, desejo calcular o fatorial de um número, vou falar que não, para fechar aqui. Deixa eu fechar aqui, opa, deixa eu fechar o programa aqui, né? Eu quero fechar, opa, estou enrolando aqui, eu quero fechar aqui o programa. Eu quero salvar. Primeiro vamos salvar aqui, vou chamar de fatorial. Pronto, salvei. Vou fechar aqui. Digitei o N aqui, aí fechou o programa. Minimizou ali. Opa, fechou o Visual G. Deixa eu abrir aqui de novo. Tá lá na área de trabalho, teosofia, algoritmos, fatorial, beleza. Tá aqui bonitinho, né? Olha só, vamos repetir de novo. Ó. Eu vou fazer aquele esquema aqui do L, para essa frase não ficar juntinho com essa daqui. Vou dar um espaço aqui. Vamos executar. Deseja calcular o fatorial de um número? Sim. Digite o seu número. 5. Fatorial de 5 é 120. Deseja calcular o fatorial de um número? Sim. Digite seu número. 12. Fatorial de 12 é nu. Esse número aí, 479 milhões 1.600. Deseja calcular o fatorial de um número? Sim. Digite o seu número. Vou digitar só 6. 720. Deseja calcular o fatorial de um número? Não. Aí terminou o programa. E com a pergunta no início, enquanto ele precisa de uma condição no início, o usuário, sem querer, clicou aqui. Não quero calcular agora não. Digita o N e já sai. Porque, na hora que editar o N, essa condição aqui vai ser falsa, ele já vai pular aqui para o final e finalizar o algoritmo, o fim algoritmo. Então, esses são os 3 tipos de repetição, né? Recapitulando, então, você tem repita e enquanto. Esses 2 é para quando você quer repetir um número indefinido de vezes. Você não tem uma definição de quantas vezes vai repetir. Aí você usa o repita ou enquanto. Qual a diferença entre eles? O repita você executa primeiro e pergunta a condição. O condicional vem depois. A decisão vem depois. E o enquanto, você tem a condicional primeiro. Você pergunta primeiro e fica repetindo enquanto essa condição for verdadeira. Na hora que ela for falsa, vai sair de tudo. Agora, quando você tem uma repetição, uma quantidade definida de vezes certinho, quantas vezes vai repetir, aí o seu uso para. Tranquilo? Não esqueça de dar o seu joinha aí, fiquem ligados que já já tem mais vídeos e a gente vê a relação, fazer programas mais poderosos e fazer essa relação depois com as linguagens comerciais. Até mais!